Eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui. Milhões de vidas no mundo inteiro foram destruídas, pessoas foram presas, pais foram afastados de filhos, empresas foram fechadas. E agora a gente tem que ver a imprensa, na maior cara de pau, soltar matérias como essa. No fim, os negacionistas não eram tão negacionistas assim. Eu vou resumir rapidamente para você. Esse aqui é o Anthony Fauci. Esse aqui foi o cara nos Estados Unidos do governo Biden, que basicamente ajudou a determinar todas as medidas contra a pandemia nos anos de 2020, 21 e 22. Foi esse cidadão aqui que falou que você tinha que usar máscaras, que tinha que se manter a uma distância de até 2 metros de qualquer pessoa, que as empresas tinham que fechar, que ninguém podia sair de casa. Sabe a frase, fique em casa? Aqui, ó. Começou com esta pessoa. E aí ele foi chamado para uma comissão para ser interrogado por senadores dos Estados Unidos. Só que o que ele não contava é que os senadores tinham em mãos anotações, documentos que foram produzidos por ele, que provavam que tudo que ele falava era mentira. E ele só estava fazendo aquilo tudo porque ele é um narcisista psicopata. Eu não estou exagerando, gente. Quantas vidas, empresas foram destruídas? Gente, e todo mundo aceitando aquelas decisões sem questionar. E quando nós questionávamos, nós éramos os negacionistas. Quando nós apresentávamos outros estudos falando sobre como é que fala? Como não surtir efeito nenhum, a ineficácia do distanciamento, do lockdown, das máscaras e das vacinas. Esse é o cara que empurrou a vacina em todo mundo. Ele que começou com as ideias de que quem não for vacinado não pode ter emprego, deve ser demitido. Esse cidadão aqui que foi desmascarado com documentos escritos por ele, Anthony Fauci, que se Deus quiser vai ser preso agora. A divulgação do diário de Anthony Fauci, líder da ação do governo americano durante a pandemia, principal arquiteto e fiador da política de isolamento social implementada nos Estados Unidos e em outros países, inclusive no Brasil, foi praticamente ignorada por grandes veículos da comunicação aqui e lá fora. Apesar das revelações devastadoras que vieram à tona, mostrando que os negacionistas não estavam tão errados quanto se dizia por aí, quem queria se informar sobre o assunto, como era o meu caso, teve que recorrer a redes sociais. E lá não faltavam informações bem documentadas, que davam uma boa ideia dos acontecimentos e permitia a formação de uma opinião fundamentada sobre a questão. Só que eu tive meu canal do YouTube derrubado porque eu trouxe cientistas renomados para falar sobre o assunto. Gente, presta atenção. Quantas pessoas acharam que ele admitiu que a vacina não tinha capacidade de impedir o contágio? Tudo que ele falava para a imprensa, que adotava isso imediatamente, porque eles adoravam aquela ditadura sanitária, nos documentos dele ele desmentia. E o Senado teve acesso a esses e-mails que ele mandou para si mesmo para escrever um livro. Cara, tem que ter sangue de barata numa situação dessa. Eu estou em inquéritos aqui no Brasil por causa das minhas falas em relação à pandemia. Pessoas até hoje perderam suas redes sociais. Até hoje a imprensa me acusa como o rei das fake news por causa da pandemia. E agora a gente descobre que o que a gente falou estava certo. Não havia estudos que comprovavam a eficácia de máscaras, gente. Eles adulteraram estudos da vacina. Ele admitiu que muitas vezes a vacina não tinha efeito. Meu Deus do céu, o distanciamento não teve nenhum estudo. Na verdade, os estudos que tinham eram contra essa questão do lockdown. Agora as coisas estão vindo à tona. E a imprensa brasileira, na sua maioria, tirando esse artigo do UOL aqui, ó. Tirando esse artigo do UOL, desse cara José Fux, a imprensa brasileira finge que isso não aconteceu. Não teve. Lá foi provado que ele mentiu. Inclusive, ele corre o risco de ser preso. Tudo isso porque ele é um narcisista. Aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Tá aqui. Não tanto pelo seu diário revela sobre o próprio Fauci, seu narcisismo, sua arrogância, seu apreço por holofote, sua megalomania e suas maquinações sórdidas para encobrir a verdade de forma deliberada e justificar suas decisões controversas, mas principalmente pelo que expõe sobre suas mentiras defendidas com veemência em nome da ciência, entre aspas,
sobre as contradições entre o discurso que ele sustentava em público e o que afirmava nos bastidores, pelos males que suas ações causaram a milhões, talvez bilhões de pessoas em todo o mundo, por suas relações promíscuas com jornalistas que atuavam como meros avalistas de suas iniciativas e pela perseguição e censura de vozes dissidentes da comunidade crítica que ele promoveu e estimulou, com a ajuda de órgãos de inteligência americanos. Ele que se juntou com o Mark Zuckerberg do Facebook, com o pessoal do antigo Twitter, com o FBI, com o CIA para censurar, para derrubar, para destruir a vida de quem falava contrário. Cientistas foram censurados, médicos foram censurados por causa desse cara. E agora o mundo está descobrindo, opa, quer dizer que os negacionistas estavam certos. Como que fica a situação dessas pessoas que dizem que não se deve debater ciência? Os cientistas da época que defendiam isso se vendiam, ganhavam dinheiro do governo. Anthony Fauci, inclusive, ele foi um participante do enriquecimento do vírus lá na China. Tem o nome dele nos documentos dos enriquecimentos do vírus na China, que é de onde saiu tudo. Um cara desse, cara, tinha que pegar prisão perpétua. E todo jornalista ou juiz que censurou quem questionou deveria ser imediatamente retirado do seu cargo.